Oi, mana, eu sou a Yali, vamos bater um papo. A nossa conversa hoje é sobre o livro Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit. E o livro trata exatamente de uma palavra que vem do inglês, cunhada pela autora, e que eu particularmente gosto de traduzir como macho palestrinha. A Rebecca Solnit é uma ensaísta americana e o livro nada mais é do que uma coletânea de ensaios publicados pelo autor ao longo de vários anos. Esses ensaios foram publicados inicialmente separadamente e depois foram reunidos para compor o livro. O primeiro ensaio, que dá título ao livro, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, conta exatamente um episódio em que a autora estava numa festa com uma amiga e chega um macho palestrinha, começa a conversar com ela sobre um livro maravilhoso que ele conhece, porém não leu. Todas as opiniões que ele dá sobre o livro, ele concluiu a partir da leitura de uma resenha do New York Times, porque ele não fez a leitura do livro, mas ele tá lá palestrando sobre o livro, dizendo que é extremamente importante, bulhufas, até que a amiga da Rebecca consegue interrompê-lo para avisar que o livro é da Rebecca. É claro que é um episódio engraçado, mas é gatilho para uma discussão ampla sobre o silenciamento das mulheres. Quem nunca foi interrompida por um homem que muitas vezes nem dominava com tanta propriedade assim o assunto, mas se achou no direito de interromper sua fala para explicar o óbvio, para explicar algo que você já sabe. E até mesmo falar o que você já tinha dito, só que pelo fato dele ser homem, ele fica com os aplausos e você não. Esse ensaio, na época em que foi publicado em um site de um amigo da Rebecca, teve muita repercussão, viralizou nas redes sociais. E a partir disso, o termo mansplaining foi cunhado e se tornou aí uma expressão para designar exatamente esses homens que querem explicar o óbvio, querem explicar para mulheres coisas que a gente já sabe. Esse primeiro ensaio é o meu favorito. O livro tem uma linguagem bem leve e irreverente. É ótimo para quem está começando a estudar sobre o feminismo, porque ele traz muitas informações históricas, muitas informações de uma forma bem didática. Então, para quem está começando a aprender e entender o que é feminismo, é um livro ótimo. Há uma certa repetição de ideias nos ensaios? Sim, há. Em vários momentos a autora vai acabar aí repetindo coisas que ela já tinha dito no ensaio anterior, mas isso é compreensível, visto que os textos não foram produzidos para serem publicados juntos, eles foram publicados separadamente e depois reunidos. Então, para quem já estuda o feminismo, muitas vezes vai ter bastante coisa que vai parecer repetição de ideia. Mas, para quem ainda está começando a entender melhor e quer começar a estudar a teoria feminista, é um bom primeiro passo, porque essa repetição de ideias vai dar para vocês exemplos e perspectivas diferentes de um mesmo ponto. É bacana. De forma geral, todos os ensaios vão tratar do silenciamento feminino. Eu particularmente discordo um pouco quando a autora fala em dar voz às mulheres. Eu acho que nós já temos voz. O que precisamos é ampliar o alcance dessas vozes, é fazer essas vozes serem amplamente ouvidas, mas quando ela fala em dar voz às mulheres, eu discordo um pouquinho do uso dessa expressão, mas tudo bem. E um ponto que eu particularmente achei delicado no livro é o fato da autora não abranger o feminismo de maneira interseccional. O que isso quer dizer? Ela expõe a violência contra a mulher, porém, apenas sob o viés de gênero. Ela não contempla, por exemplo, a violência contra a mulher sob o viés de raça ou de idade, por exemplo. É uma maneira um pouco limitada de debater o feminismo, como a gente já sabe. É óbvio que o feminismo precisa sim discutir questões dentro do movimento como raça, como idade. A gente sabe que hoje em dia a violência contra idosos é um pouco mais problemática para quem é mulher do que para homens, por exemplo, porque mulheres idosas elas sofrem, além da negligência, além da violência física, violência sexual. A gente sabe que, é óbvio, mulheres negras têm problemáticas que não contemplam mulheres brancas. As mulheres brancas, elas têm privilégios que fazem com que a violência de gênero seja intensificada
contra as mulheres negras, e isso são pautas que não são debatidas nos textos dela. Isso pra mim é um pouco problemático, mas se você é uma pessoa que está começando a estudar o feminismo agora e gostou do texto, saiba que nesses aspectos você vai precisar aprofundar um pouquinho as discussões. É como se nos textos ela desconsiderasse os privilégios que ela tem por ser branca e limitasse a discussão do feminismo apenas ao gênero, desconsiderando aí outras problemáticas que a gente sabe que também são cruciais para a gente entender como o patriarcado age em cada grupo social. Mas é uma discussão interessante porque, tendo como pontapé o fato de nós, mulheres, termos nossas falas cortadas e nossos argumentos silenciados pelos homens, ela vai analisando como tudo isso corrobora para que os homens achem que podem nos limitar, nos ter como propriedade, nos inviabilizar e nos silenciar de forma geral na sociedade. Quando eu estava pesquisando para comprar o livro, eu vi um texto de 2017 no G1, acredito que foi no G1, de um homem comentando o livro. É óbvio que não ia dar certo, e é óbvio que o texto ia ser extremamente superficial e parcial. Quando eu fui ler o texto, tudo isso foi comprovado. E o autor do texto dizia que era uma discussão extremamente desnecessária, vitimista e reforçava os estereótipos do feminismo. E que no caso dele, ele também já tinha conversado em um dado momento com uma garota e ela tinha falado de maneira bem simplória sobre um livro porque ela não tinha lido sobre ele. E olha só, esse texto ele faz exatamente o que o livro aponta. A discussão não é sobre você fingir que já leu um livro que não conhece. A discussão é sobre homens acharem que têm mais capacidade cognitiva que mulheres a ponto de interromper o discurso de especialistas para darem sua opinião embasada em nada. E não são casos isolados. Isso acontece em várias áreas, com vários assuntos. Isso é só um reflexo de como os homens acreditam que o que nós temos a dizer não é relevante. Que ele, mesmo sem saber sobre o assunto, tem mais voz do que a gente. O livro é interessante, apesar de algumas problemáticas, porque ele parte desse ponto para fazer discussões como o estupro, o feminicídio, a violência patrimonial. Tudo isso são manifestações mais intensas dessa violência, que começa exatamente com o homem cortando você e não deixando você falar. São níveis dessa violência. Para finalizar, eu vou ler um dos trechos que eu mais gostei do livro, que faz parte do segundo ensaio chamado A Guerra Mais Longa. A libertação das mulheres já foi muito retratada como um movimento que pretende invadir o campo dos homens, ou tirar deles o poder e o privilégio, como se a vida fosse um triste jogo de soma zero, no qual apenas um gênero de cada vez pode ser livre e poderoso. No entanto, somos livres juntos ou então seremos escravos juntos. Convido você que já leu o livro a colocar aqui nos comentários o que você achou e agregar essa nossa discussão. A função do canal é exatamente essa, que a gente possa discutir, que eu possa aprender com vocês e que eu também possa contribuir e apresentar para vocês pontos e discussões que são relevantes para o nosso crescimento. Então, se você já leu, coloca sua contribuição para o nosso debate aqui nos comentários. Pode colocar também sugestão de livros que vocês acham que é pertinente sobre o assunto, para que eu leia e a gente possa vir discutir juntas. E digam lá no Instagram se vocês gostaram desse vídeo, porque a ideia é que a gente possa discutir mais também sobre outros títulos e outras autoras relevantes no feminismo. Compartilhe esse vídeo com suas amigas. Se inscreva no canal e até o nosso próximo bate-papo. Beijo!